Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Há 96 anos atrás, neste mesmo dia, era fundada a região de Bragança, na altura Bragança, hoje Bragança Miranda, com a fundação do agrupamento 18. E passados estes 96 anos, em ano muito especial, porque um ano de pandemia, em que não podemos celebrar juntos como seria desejável, mas representantes dos agrupamentos aqui no campo de formação de Carraseda, não quisemos deixar passar este dia sem a ação de graças e sem o reconhecimento a tantos e tantas que construíram esta região que nós hoje somos. E nessa altura, nesse dia, o Sr. Cônego Albano Falcão, o Sr. Coronel António Faria e depois deles o chefe de Portugal, o Sr. Padre Belarmino. Eu pensava em tantos assistentes que deixem que recorde o Sr. Padre António Antunes Pinto, que foi pároco de Frechas, do Caixão, e que era um apaixonado pelo escotismo, que recorde e agradeça a Deus por estar ainda entre nós também o Sr. Cónego Melo, outro apaixonado e entusiasta do escotismo, mas também o Sr. Padre Estevinho, que apaixonado também pelo escotismo e nosso anterior assistente regional, e tantos outros que os nomes perder-se-iam e ficaríamos sempre a ser injustos para com alguém. E recordar aqueles que já partiram, recordar também o Sr. Padre António Ribeiro, foi recordado ainda na missa há pouco, e também em Mirandela foi um entusiasta e um apaixonado do escotismo. Lembrar o chefe Bastos e lembrar aqueles assistentes que ainda hoje, apesar da fragilidade, e lembro o Padre João de Barros, vivem a paixão
da juventude, do lenço e do ideal escutista. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, ficou junto de Moisés e invocou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor é um Deus elemente e compassivo, sem pressa para se indignar, e cheio de misericórdia e fidelidade. Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração. Depois disse: Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos, digne-se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que se trata de um povo de dura cerviz, mas vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades e fareis de nós a vossa herança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no templo santo da vossa glória, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no trono da vossa realeza, digno de louvor e de glória para sempre. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, vós que sondais os abismos e estáis sentados sobre os querubins, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no firmamento do céu, digno de louvor e de glória para sempre. Digno é o Senhor.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Há 96 anos atrás, neste mesmo dia, era fundada a região de Bragança, na altura Bragança, hoje Bragança Miranda, com a fundação do agrupamento 18. E passados estes 96 anos, em ano muito especial, porque um ano de pandemia, em que não podemos celebrar juntos como seria desejável, mas representantes dos agrupamentos aqui no campo de formação de Carraseda, não quisemos deixar passar este dia sem a ação de graças e sem o reconhecimento a tantos e tantas que construíram esta região que nós hoje somos. E nessa altura, nesse dia, o Sr. Cônego Albano Falcão, o Sr. Coronel António Faria e depois deles o chefe de Portugal, o Sr. Padre Belarmino. Eu pensava em tantos assistentes que deixem que recorde o Sr. Padre António Antunes Pinto, que foi pároco de Frechas, do Caixão, e que era um apaixonado pelo escotismo, que recorde e agradeça a Deus por estar ainda entre nós também o Sr. Cónigo Melo, outro apaixonado e entusiasta do escotismo, mas também o Sr. Padre Estevinho, que apaixonado também pelo escotismo e nosso anterior assistente regional, e tantos outros que os nomes perder-se-iam e ficaríamos sempre a serem justos para com alguém. E recordar aqueles que já partiram, recordar também o Sr. Padre António Ribeiro, foi recordado ainda na missa há pouco, e também em Mirandela foi um entusiasta e um apaixonado do escotismo. Lembrar o chefe Bastos e lembrar aqueles assistentes que ainda hoje, apesar da fragilidade, e lembro o Padre João de Barros, vivem a paixão da juventude, do lenço e do ideal escotista. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, ficou junto de Moisés e invocou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor é um Deus elemente e compassivo, sem pressa para se indignar, e cheio de misericórdia e fidelidade. Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em adoração. Depois disse: Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos,
digne-se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que se trata de um povo de dura cerviz, mas vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades e fareis de nós a vossa herança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no templo santo da vossa glória, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no trono da vossa realeza, digno de louvor e de glória para sempre. Digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, vós que sondais os abismos e estáis sentados sobre os querubins, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no firmamento do céu, digno de louvor e de glória para sempre. Digno é o Senhor de glória para sempre. Leitura da segunda Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sede alegres, trabalhai pela vossa perfeição. Animai-vos uns aos outros, tendo os mesmos sentimentos, vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Palavra da salvação. Podem sentar um minutinho, gente? Na preparação da celebração deste dia, e nós hoje liturgicamente celebramos uma festa, uma solenidade, que é a solenidade da Santíssima Trindade. Não sei muito falar sobre a Santíssima Trindade, até porque é mistério. E os meus paroquianos amanhã vão ouvir a mesma introdução à homilia que ouvem há 16 anos. Se fosse possível escolher um dia para fazer greve à homilia, seria hoje, no dia da Santíssima Trindade, porque é mistério. E quanto mais nós tentamos explicar o mistério, mais nós destruímos o que é mistério.
E há coisas que são mistério, não se entendem, senão deixariam de o ser. Um só Deus, três pessoas distintas. Como entender isto? O Sr. D. António Couto, Bispo de Lamego, escrevia ontem nas redes sociais que o mistério da Santíssima Trindade é uma espécie de reunião de três pessoas divinas com o apropriado distanciamento social. Ou seja, três pessoas divinas, iguais entre si, em dignidade e em poder, mas com um distanciamento social. Isto quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, mas três pessoas distintas, uma só essência, uma só natureza, mas três pessoas. Não vale a pena queimar os neurónios, é mistério. E por isso a nós cabe-nos meditá-lo, vivê-lo e aprender com Deus que é possível viver a unidade na diversidade, unidos, diferentes, mas unidos numa só missão, numa só causa. Não esqueçam que a primeira palavra que designa o nosso movimento é precisamente a palavra corpo. Corpo. E se é um corpo, então somos todos. Não há um corpo que seja só meio corpo. Portanto, Corpo Nacional de Escutas. E dentro do corpo, todos somos importantes. Não há órgãos de primeira e órgãos de segunda. E quando acharmos que aquele não serve, aquele não presta, aquele é pequenino, aquele é insignificante, não sei se já tiveram um calo debaixo do pé e vejam que todo o corpo anda desequilibrado por causa daquele calo pequenino. E é preciso compô-lo. Se não se tirar, se não se resolver ou curar, o corpo pode estar muito bonito, aparentemente, mas manca, está desequilibrado. Eu via nas datas da nossa região, Mirandela, o primeiro agrupamento 18, o nosso mais velhinho, o nosso avô, em 6 de junho de 1924. E durante algumas dezenas de anos, o agrupamento 18 foi a única presença do escotismo na nossa região, no nosso distrito e diocese. Mirandela virá muito mais tarde, em 1977, no ano do meu nascimento, com o número 478. Em 1980, 3 anos depois, vem Macedo, com o número 602. 2 anos depois, vem Carraseda de Anciães, 658, em 1982. Mugadouro, 759, virá 3 anos depois, em 1985. E poderíamos dizer, pelos números, que o ano mais frutífero para a nossa região foi o ano de 1986, em que vários agrupamentos nasceram. Torre Dona Chama, 778, em 1986, Caixão, 777, em 1986, São Bento de Bragança, 786, em 1986, Torre do Corvo, 788, em 1986, e depois virá Vinhais, 827, em 1987, Valgovinhas, 881, em 1988, Santos Mártires de Bragança, 940, em 1990, Grijó, 978, em 1992, Vila Flor, 1055, em 1995, Bem Posta, 1153, em 1999, Sendim, em 1221, no ano 2002, e Miranda é o nosso Benjamin, o nosso mais novinho, 1254, no ano 2003. Nestes ainda existiu o agrupamento do seminário, onde algumas pessoas que ainda hoje testemunham fizeram parte desse primeiro grupo. A história não se pode apagar, nem nos deve envergonhar. A história da nossa região foi feita por muitas conquistas, muitas lutas, muitas desavenças, uma delas até aqui, onde nós estamos, uma desavença com o meu antecessor, o Sr. Padre Fernando, depois o Mogo, depois Carraseda. Nenhum agrupamento, se calhar, cresceu
sem tensões. Mas a tensão é que nos faz crescer. Já repararam que nós, quando falamos do dinamismo de um movimento, um dinamismo, o que é um dínamo? Já funcionar, não é? Um dínamo parado produz o quê? O que é que produz um dínamo parado? Lixo. Ocupa espaço, não é? Um dínamo parado é lixo, não faz nada, não cumpre a missão. Mas um dínamo que funciona produz energia. Quando se fala do dinamismo de uma região, fala-se da energia de uma região. E o dinamismo que vem dos momentos bons e dos momentos maus. Um dínamo não está só a trabalhar para cima, desce e sobe, porque se não houver um movimento de rotatividade ou de alternador, portanto, não produz energia. Dínamo é energia, dinamismo é movimento. E depois nós somos um movimento, chama-se assim. O movimento não se pode instalar na história, nem instalar-se nos tempos bons da história, nem nos tempos maus da história. Deixai que faça justiça a nós, a vós, dirigentes, que muitas vezes somos acusados de ser a região mais pequena a nível de efetivo. Se compararem a população do nosso distrito com a população de outros distritos, a população da nossa região com a população de outras regiões, nós ainda temos mais efetivos do que algumas regiões que têm milhões de habitantes e, na proporção, não têm os efetivos que nós temos. Somos uma região do interior, lutamos com o despovoamento, lutamos com a juventude que vai para fora, porque não consegue cá dentro. As idades em que a nossa juventude poderia ficar, servir, trabalhar aqui, é a altura em que lhes é proposto que saiam, vão para fora, porque aqui não podem estudar, nem trabalhar, nem crescer. O nosso bispo lembrava-nos há uns dias atrás que os mais pobres do nosso tempo não são os idosos. Os mais pobres do nosso tempo são os jovens. Os idosos, bem ou mal, mais ou menos, têm instituições, têm quem os cuide, têm uma reforma, grande ou pequena. Hoje temos jovens que são os mais pobres, gente na idade de casar que vive com os pais, gente que devia começar a pensar numa família e não consegue, não tem emprego, não tem vida, não tem futuro. Atenção ao espirro, isso hoje é muito complicado. Espirrar num sítio público, não precisam de evacuar. Aliás, como dizem, o espirro não é consequência deste vírus. Este vírus não provoca espirro. E é importante que nós, movimento escutista, dirigentes, olhemos também para esta juventude como a meta do nosso trabalho. É para eles que nós existimos. E olhando para o movimento assim, e não olhando para o movimento para nós, possivelmente resolveríamos muitas coisas, ganharíamos outro ânimo. O Dr. Belarmino Afonso dizia, e eu li o livro do chefe Miranda, obrigou-me a recordar esta expressão, dizia ao Dr. Belarmino muitas vezes: um escoteiro tem de servir para alguma coisa. Isto não é desprimor, não é dizer que serve qualquer coisa, é que tem de servir para alguma coisa. Se um escoteiro não servir para nada, então não sei, e nós só servimos para servir, não servimos para mais nada, só servimos para estar ao serviço. E é tão belo estar ao serviço da juventude, que serão os homens de amanhã, as mulheres de amanhã, que serão o fermento de um mundo novo, de uma terra nova. 96 anos já é uma idade de respeito, já implica reverência, já é um tempo de muita história. E hoje estamos aqui em Carrazeda, neste campo escutista, para dar graças a Deus por tudo isso e por todos esses. Eu, quando estudava no Seminário de Bragança, confesso-vos que ao longo da minha vida conheci alguns escuteiros que de facto me marcaram pelo seu gosto, pela vaidade em usar o lenço, até andavam com ele pendurado no carro. Quando estudava em Bragança, uma referência única, ímpar, Dr. Belarmino Afonso. Eu lia que o Dr. Belarmino, não havia um acampamento de uma patrulha que fosse, de um grupinho que fosse, que o Dr. Belarmino não fizesse questão de estar lá, tão diferente de mim e de nós, se calhar. Dr. Belarmino olhava para cada escoteiro, para cada dirigente,
como uma potencialidade que estava ali a explorar, um diamante em bruto que era preciso trabalhar para que pudesse brilhar. Era uma referência. O Padre Estevinho foi também uma referência, e o seu amor ao escotismo, o primeiro livro de celebrações que foi feito para lá das juntas centrais, para lá, foi feito também pelo Padre Estevinho. As construções que foram feitas no seminário, quando eu estudava lá, eu encantava-me ver aqueles nós que os escoteiros faziam e que eu ainda hoje não sei fazer. Às vezes enrolo-me, mas não consigo dar o nó, não há maneira. Dar os nós, as construções, era de facto cativante e era emocionante. Quando estudei em Macedo, no meu 5º e 6º ano, o Sr. Cónigo Melo, uma referência do escotismo, foi meu professor. Aprendi com ele a cantar alguns cânticos que ainda hoje me lembro, e vi também com ele o rigor, a exigência de quem sabia que era mestre, era exemplo, não se podia demitir. Nós podemos delegar muita coisa. O chefe regional pode delegar muita coisa. Os chefes de agrupamento podem delegar muita coisa. Há algo que não podem delegar, que é a obrigação do testemunho de cada um. Isso não se delega, isso é com cada um. E aí, o Sr. Cónigo Melo foi uma referência. O Padre Ribeiro, em Mirandela. Aqui na Carrazeda, o chefe Bastos, com toda a história, desde a AEP até o CNE, a construção de igrejas debaixo do valor escotista que o impeliu, o chefe Portugal em Bragança, aquele senhor com aquela postura sempre muito séria, muito firme, mas era uma referência também. Pensarmos no Padre Pinto de Frechas, não sei se alguns de vós tiveram a oportunidade de conviver com ele, um homem rígido, rigoroso, mas muito amante do escotismo, dos escoteiros. Ele delicava-se, deliciava-se. E nunca em Frechas ele teve um agrupamento, mas esteve no Caixão, e sabemos o quanto ele se dedicou. E há outros, muitos padres e leigos, que não vale a pena estar aqui a recordar, que iria falhar algum. Deixem-me que recorde os tempos maus que nós também passamos na nossa região. E os que estamos hoje aqui somos testemunhas, talvez, do momento mais duro, mais difícil que tivemos de viver, que foi sepultar um dos nossos. Muitos dos nossos, mas um dos nossos pequeninos, nosso Francisco. E deixei que eu recorde hoje também, como temos feito, o Francisco tornou-se quase um patrono para nós, um intercessor junto de Deus. Vamos, por isso, neste dia e nesta Eucaristia, recordar toda esta nossa história, honrarmos-nos dela e sabermos que a história não está terminada. Só quando o dínamo parar é que a história está concluída. Por isso, estes agrupamentos que eu li aqui não são história passada, são história. Não é passada, é história. E a história muitas vezes repete-se. Vejam as notícias, não vem a história a repetir-se em tantas coisas, em tantos assuntos. A história vai-se repetindo. Estes agrupamentos não são história passada, são história. E quem nos diz que não serão história futura? São futuro também. E nós temos de olhar para eles com o futuro, pensando no escotismo como um corpo. A Torre não é nada comigo. Vinhais não é nada comigo. Moncorvo não é nada comigo. Eu cuido do meu agrupamento. Eu cuido da minha quinta. Não. Isto é nosso. É de todos. E é da Igreja. E se é corpo, então não podemos dizer que não precisamos da mão, porque senão a coisa não corre bem. Se é corpo, não posso dizer que não quero o pé. Esse é pé, não interessa. Esse é braço, não interessa. Eu consigo andar só com as duas pernas, nem que não tenha braços. É todos, é corpo, e só assim conseguimos. E o corpo tem que ter cabeça, e a nossa cabeça é Jesus. Estamos nele, ele é a cabeça. Baden-Powell interpretou isto muito bem. Interpretou o Evangelho, interpretou Jesus, interpretou a condição humana. E por isso vai dizer, o religioso é essencial no movimento. Pode não ser católico, mas o religioso, a noção do sagrado, a noção do outro, como alguém intocável, inviolável, sagrado, a natureza como algo sagrado. Essa foi uma boa interpretação de Baden-Powell. Peçamos a Deus por todos os nossos dirigentes, por todos os nossos escoteiros, pela nossa região, e peçamos-lhe, sobretudo, o ânimo de não perdermos o dinamismo. Eu às vezes começo a pensar nestas ligações. Deixai-me só que penso convosco uma coisa.
Já repararam? Lembram-se do ato criador de Deus no livro do Gênesis? Qual foi? Qual foi o ato criador? Foi o barro, não é? Ficou no homem, na terra, tal, fez ali uma construção, um trabalho de olaria, tal. Mas era homem e mulher, não eram seres vivos. O que é que os tornou vivos? Vivos. O ruá, o sopro. Diz lá o livro do Gênesis, Deus soprou nas narinas deles e eles tornaram-se seres vivos. Lembram-se das leituras do domingo passado? Penso que todos ouviram. Jesus aparece no meio deles e o que é que faz? Sopra sobre eles. Lá está o ato criador. Quando nós pensarmos em nós, no nosso movimento, no nosso dinamismo, como uma brasa a arrefecer, uma brasa a desaparecer, o que é que atiça a brasa? Eu sopro. Então, toca a soprar. Deixemos que seja o Espírito de Deus Criador a soprar em nós, a reativar e reanimar a brasa, a chama, porque podemos ter tudo. Sem paixão, as coisas não vão lá. Precisamos da paixão pelo que fazemos e, sobretudo, pelo que somos. Obrigado, Senhor, pela nossa história. Obrigado pela história dos que somos, dos que estamos, e que Deus abençoe a história que iremos ser e que a nossa região virá a ser nos próximos anos. Que assim seja. E vamos a passar a nossa celebração para o ofertório. Podem continuar sentados. A preparação do altar para a Eucaristia. Caminhando pela vida, vou cantando, vou rezando ao meu Deus. E sempre que encontrei o caminho, me ensina a ser feliz, feliz caminhar ao Senhor. Sempre a caminhar com muita fé, feliz caminhar para o Senhor, e no fim, por amor, feliz caminhar para o Senhor, sempre a caminhar com muita fé, feliz caminhar para o Senhor, e no fim, por amor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a Santa Igreja. Santificai, Senhor, os dons sobre os quais invocamos o vosso santo nome, e por este divino sacramento, fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelaste acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade.
Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os nossos irmãos cultas que partiram para o acampamento eterno, os nossos assistentes e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno que entreis a minha morada, mas isto é uma palavra.
Oremos. Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcance a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. É nos momentos mais difíceis da história das pessoas e do mundo que vem também ao de cima o melhor e o pior de cada pessoa. O nosso Bispo dizia-nos esta semana que não podemos deixar que a pandemia transforme a nossa vida num pandemónio. É um jogo engraçado de palavras. A pandemia já é má por si, que não transforme isto num pandemónio. E, pensando na Rainha Santa Isabel, que este ano nos tem acompanhado na mística deste ano escotista, devido a tudo isto não foi possível, se calhar, explorar tanto a sua imagem, a sua vida e o seu exemplo, mas pensando nas palavras do Papa e no exemplo da Rainha Santa Isabel, deixava também a todos os escoteiros que nos acompanham pelo Facebook e pelas redes sociais nesta celebração. O Papa pede-nos que sejamos uma igreja em saída, não uma igreja fechada por dentro, mas uma igreja que sai, e que sai como hospital de campanha, alguém que vai recolher os feridos, os caídos, os doentes, os abandonados, mas também nos lembra que nós somos reparadores de vidas, de pessoas, de relações. Somos operários da reparação, operários do bem. E deixava-vos esta imagem da Rainha Santa Isabel. O milagre das rosas transformadas em pão é um milagre tradicional, é acreditado assim e é ensinado assim. Mas está muito para lá das flores, está muito para lá da côdea. Transformar a rosa em pão significa transformar a palavra bonita, a conversa, o ser agradável, por coisa prática. Não adianta dizer vai em paz, toma uma flor e vai comer, mas é preciso dar pão para ir comer. E eu penso que nós podemos aprender com Santa Isabel a fazer esta transformação, deixarmos o colorido da rosa e passemos para o pão. Deixemos as palavras de intenção e passemos para o pão e para a ação. E o mundo vai precisar muito de nós, as nossas terras vão precisar muito de nós, da sensatez, da palavra equilibrada, da vida sensata, do conselho oportuno, do apelo à paz, à concórdia,
do exemplo cristão, do exemplo de doação. É tudo isso que o escotismo nos traz nestes 96 anos e nos impele, como se simplíssemos a nossa canoa, a fazer daqui em diante. Obrigado por terem vindo e por estarmos juntos, e vamos terminar só com a bênção, e depois o chefe regional vai também dirigir-nos a palavra por ocasião do aniversário da nossa região. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tens tudo a dar.